Fala galera aqui do canal, para a gente ficar mais aprofundado nesse conteúdo aí de corpo humano, tem que estar trabalhando os sistemas. Aí você pensa, quais são os sistemas que tem no corpo humano? Você vai lembrar, respiratório, cardiovascular, urinário, digestório, tem o sistema nervoso, o próprio sistema genital, né, o reprodutor que está relacionado com a reprodução. Tudo isso você está vendo aqui nesse canal. Tem videoaulas específicas para cada um e nós iremos estar trabalhando. Você vai conferindo desse lado aqui, ó. Você vê alguns sistemas, desse outro aqui também. Então, confere lá e cada videoaula é para você memorizar. Tem também questões, viu? Então, não vai faltar conteúdo. Então, vamos lá, galera. O sistema respiratório humano. Então, vamos trabalhar ele, né? Professor, mas os outros animais, os invertebrados, a gente vai ter uma aula só para isso aí. A gente vai estudando invertebrados e os outros vertebrados. A estrutura básica do sistema respiratório. A gente vai entender como se aí fosse uma árvore montada. Você vai ver lá na frente que vai dar esse aspecto. Então a estrutura, a gente vai começar como se fosse de fora, né, da entrada de ar até o final, quando o ar já vai, o oxigênio e o gás carbônico já vão trocar lá nos alvéolos, nos pulmões. Então o ar, ele vai entrar basicamente pelas narinas, que são os orifícios, os dois orifícios do nariz, e também as fossas nasais, que chama também de cavidade nasal, né? Então, nessa região, narinas e fossas nasais, teremos a entrada e a saída do ar. Professor, mas eu quero respirar pela boca. Você pode até conseguir por um período, mas não é o adequado. Eu já vou explicar por quê. Porque nessa região das fossas nasais, nós temos aquecimento do ar, especialmente para quem vive em ambientes mais frios. Esse aquecimento é bem necessário. Umidificação, porque esse ar às vezes pode estar seco no ambiente, é necessário deixar ele úmido para não causar problemas nas nossas vias respiratórias. Está aí a vantagem da hidratação, de preferência em ambientes mais secos, manter a hidratação, que a gente vai perder água nesse processo de umidificação. E também tem a filtração do ar. Professor, filtração? Exatamente. Se você perceber, bem aqui na fossa nasal, está mostrando esse esquemazinho aqui, nós temos um epitélio. A gente vai ver bem isso aqui, ó, lá na aula sobre tecido epitelial. Essa fossa nasal, ela tem um epitélio ciliar. Por que ciliar? É que ele tem cílios, parecem uns pelinhos bem pequenininhos. E esses pelinhos, eles ajudam a reter as partículas que estão com certeza no ar. Então aqui você vai ter uma tosse, um espirro e vai lançar para fora essas partículas. Isso você não faria respirando pela boca. Viram lá o sistema? Por isso que é bom respirar pelo nariz. Aí aqui nesse nariz, nessa região, nós teremos terminações nervosas para o olfato. A gente vai ver bem isso aí na aula sobre os sentidos. Vamos ter faringe, a região da nasofaringe, aquela úvulazinha lá no fundinho da garganta. Não é verdade? A faringe. A faringe ela fica nessa região, que ela é compartilhada pelo sistema digestório e respiratório. Ou seja, quando a gente se alimenta, o alimento passa pela faringe. E quando a gente respira, o ar também passa pela faringe. É claro que nós temos a região da faringe, a região nasal,
orofaringe, a região, ou nasofaringe, e a região oral, orofaringe. Ela é compartilhada, essa região, esse órgão, né, esse espaço chamado faringe, ele é comum ao sistema digestório e respiratório. Se você assistiu a nossa aula sobre o sistema digestório, você viu lá o mecanismo que nós temos para que o alimento não vá para o sistema respiratório e evitar também do ar ir para o sistema digestório. Você confere essa aula sobre sistema digestório que você vai ficar por dentro dessa característica nossa que é bem interessante. Laringe. Muita gente confunde faringe com laringe. Pode perceber ó, que a laringe fica um pouquinho mais abaixo. É bem na região ali das pregas vocais. Tem gente que chama de cordas vocais, né? Essas pregas vocais são músculos que com a passagem do ar, quando o ar passa por esses músculos, fazem a vibração e a vibração resulta na produção de sons. Basicamente a nossa fala, né? É uma região também que precisa de muito cuidado, bastante hidratação, aquecimento de voz, tudo isso aí. E o que a gente estava comentando no slide anterior era basicamente a epiglote. A gente viu bem também isso aí no conteúdo de sistema digestório, que é basicamente um mecanismo de bloqueio. Evita que o alimento passe para o sistema respiratório. Evita que o alimento deixe do esôfago e passe para a traqueia. Esse alimento indo para a traqueia pode causar até engasgo no indivíduo. Por isso que não é recomendável ficar falando e comendo ao mesmo tempo. Porque pode dar uma panezinha nessa epiglote. Que é basicamente através de processos involuntários. Traqueia. A traqueia seria esse canal, né? A gente pensa que é um cano por onde passa o ar. Ela não é basicamente um cano, mas ela é formada por anéis, como se fossem anéis empilhados uns sobre os outros, né? E são basicamente cartilagem. Sabia disso? Mais uma parte do nosso corpo aí que é feita de cartilagem. A gente sempre associa cartilagem ao nariz, à orelha, né? As articulações, mas nós temos anéis cartilaginosos lá na traqueia. Característica também marcante, esse epitélio ciliado que a gente mostrou lá nas fossas nasais, ajuda também a reter partículas. E nós temos essas glândulas caliciformes, em forma de cálice. Você vai ver bem isso aí na aula sobre tecido epitelial. Essas glândulas caliciformes são importantes para a produção de muco, que conhece popularmente como catarro, né? Esse muco ele ajuda a reter essas partículas, uma tosse, um escarro, né? Bota esse muco para fora, já está evitando um bocadinho de problema em nossa vida, viu? O que vai acontecer? As impurezas ficarão retidas nesse muco e serão removidas em direção à faringe. Aí você vai ter a opção de jogar para fora, né? Ou se você não puder, até mesmo engolir. E já pensou um negócio desse? É melhor botar para fora mesmo, né? Botar para fora esse muco contendo essas impurezas. Repetindo, mesma fotografia, no mesmo desenho, a gente pode perceber que a traqueia é como se ela se ramificasse, se dividisse em duas, como se fosse uma via que se dividisse, bifurcasse em duas vias. Essas vias são chamadas brônquios. O que seriam os brônquios? A gente só lembra de brônquios quando fala de bronquite, né?
Mas os brônquios são duas ramificações da traqueia. Como se a traqueia fosse um canal, uma via direta, e dividisse em duas. Uma bifurcação. E esses brônquios, essas duas vias que vieram da traqueia, vão penetrar nos pulmões. Então vão levar o ar até os pulmões. Só que esses brônquios vão se ramificando mais ainda, vão se estreitando mais ainda. Quando esses brônquios se estreitam mais, se ramificam mais, a gente vai chamar eles de bronquíolos. É como se fosse o bronquíolo, são as ramificações dos brônquios. Por isso que eu falei no início que parecia uma árvorezinha, exatamente como se fossem os ramozinhos se ramificando. O nome já diz, né? Ramos se ramificando. Não tem nada não, né? Esses bronquíolos, eles vão conectar diretamente com os alvéolos. Esses alvéolos é como se fossem bolsinhas de ar bem pequenas, onde vai acontecer realmente a troca de oxigênio e gás carbônico entre os pulmões, basicamente, né? E as células, no caso, os glóbulos vermelhos ou hemácias do sangue, e vão distribuir esse oxigênio pelo corpo inteiro, pela circulação. Eu já puxo para outro conteúdo, sistema circulatório, também tem aula aqui nesse canal. E nesse canal você não fica sem aula não. Pode conferir que está lá a aulazinha esperando você. Só uma dica legal. Como o brônquio e o bronquíolo são ramificações da traqueia, então eles têm a mesma constituição da traqueia. É como se fosse a traqueia se ramificando. Primeira ramificação em duas é o brônquio, dois brônquios, né? Um para um lado, outro para o outro. E esses brônquios também se ramificando, dão origem aos bronquíolos. E o finalzinho desses bronquíolos, que são as bolsinhas de ar, onde ocorre a hematose, a gente chama de alvéolos. Alvéolos pulmonares. Então aqui nós temos a visão geral do sistema pulmonar, né? Sistema respiratório. Nós temos a traqueia, canalzão aqui por onde o ar passa. Se ramifica em brônquios. Aqui nós temos os brônquios. Esses brônquios também se ramificam. Pode perceber, ó, a árvorezinha que eu falei. Essas ramificações são os bronquíolos. E tudo isso você encontra lá nos pulmões. No pulmão direito e no pulmão esquerdo. Aqui nós temos um quadro geral do nosso sistema respiratório. Bem simples, não tem tantos órgãos assim, né? Bem interessante. E esses alvéolos que a gente falou ainda há pouco, né? Eles são basicamente pequeníssimas bolsas de ar. E são ricamente vascularizadas. Por que ricamente vascularizadas? É justamente para permitir a troca, mandar o oxigênio que a gente obteve na inspiração lá para o sangue, para os glóbulos vermelhos, e receber o gás carbônico que está sendo trazido por eles, já produzido na respiração. Esse processo que a gente chama de hematose. Não esqueça esse nome, pessoal. Hematose, lembra de hemato, de sangue, né? Essa hematose nada mais é do que essa troca entre oxigênio e gás carbônico, entre alvéolos e hemácias. É basicamente a transformação do sangue venoso, que é o que é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, em sangue arterial, que já é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Nós temos aqui a representação bem interessante. Aqui os alvéolos. Parecem umas bolsinhas, né? Uns balõezinhos. Onde vai acontecer a troca entre eles
e o sangue. Nós temos a conexão com a artéria, tem que ter, né? Com veias, especialmente para esse sangue ser oxigenado. Repetindo, ó, nós temos a visão aqui nesse desenho: brônquios, bronquíolos, traqueia, a laringezinha lá em cima, ó, pertinho das cordas vocais. E aqui a gente vai trabalhar, ó, o capilar sanguíneo. O capilar, que é o vasinho com calibre menor que existe. Esse capilar, ele vai fazer a troca com a parede do alvéolo. E nós temos as células do alvéolo. E vai acontecer a troca. O oxigênio que chegou pela inspiração vai ser enviado para a hemácia, que é o glóbulo vermelho. E a hemácia vai enviar por difusão, né, o gás carbônico. Então vai acontecer essa troca entre alvéolos e hemácias lá na circulação do sangue. Então, ó, pode voltar lá no assunto de circulação sanguínea para você ver bem, entender melhor ainda esse processo. O que são capilares, tudo isso. Então, essa troca bem pequenininha entre oxigênio e gás carbônico acontece entre as hemácias do sangue e os alvéolos, que é no finalzinho dos bronquíolos. Isso que a gente chama de hematose. Você não vai mais esquecer esse nome, viu? A parte mecânica do processo. Tem que acontecer o quê? Entrada e saída de ar. No caso dos pulmões. Aí você já parou para pensar, como é que isso acontece? Será que nós ficamos fazendo força para que isso aconteça? Não, isso aí é um processo basicamente mecânico, até mesmo involuntário. O que vai garantir isso bem aí, nada mais é do que a diferença de pressão entre o ar do ambiente e a pressão dentro do pulmão, ou intrapulmonar. Então, essa diferença de pressão entre o meio externo, a pressão atmosférica, que é o do ar do ambiente, e a pressão dentro do pulmão, por isso ó, intrapulmonar, é que vai garantir essa entrada e a saída de ar. Claro que também tem a participação dos músculos respiratórios, que ajudam bastante, especialmente os intercostais, que seriam músculos intercostais. São músculos que ficam entre os ossos das costelas. Aquela carnezinha, quando você vai comer uma costelazinha, né? Aquela carnezinha que você rói ali, é o músculo intercostal. E tem também o diafragma, que é um músculo nosso, de mamífero, sabia disso? Ele fica mais abaixo ali, praticamente uma separação entre tórax e abdômen. Os movimentos dele também de subida e descida também auxiliam nesse processo. E não esquecer essa lei da física, né? Que o ar ele se movimenta de um local de maior pressão para um local de menor pressão. É como se fosse aquela lei, né? Quem tem mais, doa para quem tem menos. Então o ar, se a pressão fora for maior que a pressão dentro do pulmão, então o ar vai entrar no pulmão. Se a pressão dentro do pulmão, intrapulmonar, for maior que a pressão de fora, aí o ar vai sair do pulmão. Aí esse joguinho de maior e menor pressão e a participação dos músculos intercostais e do diafragma, nós estamos respirando aí 24 horas por dia, fazendo o processo de ventilação. Esse esquemazinho aqui resume bem o que a gente está explicando. Como se chama o processo de entrada de ar nos pulmões?
você lembra que é a inspiração. Você fica inspirado. E o processo de saída de ar é a expiração, com EX, né? A ideia de êxodo, de saída, né? Então, o que vai acontecer em cada um? Primeiro, vamos começar com a inspiração, o ar entrando. Para o ar entrar, é necessário que os músculos intercostais e o diafragma sofram a contração. Contração para quê? Justamente para dar espaço para esse ar entrar. Esse ar entrando é necessário o quê? Aumento do volume da caixa torácica. Aí você vai lembrar daquela relação entre pressão e área. Como o volume dele vai aumentar, a tendência é a pressão diminuir. Então vai acontecer a diminuição da pressão intrapulmonar. Então esse volume dele, o volume do pulmão aumentou, então se o volume aumentou, essa pressão nesse momento vai diminuir. A pressão diminuindo, então a pressão externa fica maior, o ar passa de onde tem maior pressão para onde tem menor, então o ar entra. Aí nós temos a inspiração. O contrário vai ser a expiração. Esses músculos intercostais e o diafragma já estão em relaxamento, já estão relaxando. Perceba que como o ar está saindo, o volume da caixa torácica vai diminuir. De novo, associa aí, ó, pressão, força pela área. O volume está diminuindo, então a tendência é essa pressão interna do pulmão aumentar. Como a pressão intrapulmonar aumentou, então a pressão dentro está maior que a pressão fora, o ar vai de onde está com maior pressão para onde está com menor, então o ar vai sair do pulmão e vai para o ambiente. Aí nós temos a expiração. Bem interessante, né? São praticamente antagônicos esses dois processos. Um esquemazinho bem resumido aqui, ó. A inspiração, a gente pode observar esse diafragma, é como se ele descesse, justamente para dar mais espaço para o volume dos pulmões aumentar. Esses músculos intercostais entre as costelas vão se contrair e o ar, com a pressão menor dentro do pulmão, vai entrar. Já na expiração, esse diafragma ele vai subir, é como se ele aprofundasse, subisse mais, né, em direção ao tórax. Esses músculos intercostais já vão relaxar mais. Como a pressão aqui interna do pulmão será maior, então o ar vai sair. Ele vai sair justamente por essa diferença de pressão. A gente vai trabalhar agora o transporte de gases. São basicamente o oxigênio e o gás carbônico. São os gases mais importantes aqui na respiração. Aí você vai ficar na dúvida, professor, como é que produz esse gás carbônico? É no processo de respiração, nós temos como resíduo, produto final, o gás carbônico. Por isso eu digo, volte lá na aulazinha sobre respiração na célula, que você vai entender bem esse sistema. Então, o oxigênio, a maior parte dele fica ligado à hemoglobina, que é a proteína que a gente encontra no glóbulo vermelho, na hemácia. A gente chama de oxihemoglobina, né, porque está ligado ao oxigênio. E ela vai transportar pelas hemácias esse oxigênio. É claro que uma parte dele, 3%, fica dissolvido no plasma.
A maior parte, 97%, fica aderida à hemoglobina. O gás carbônico já é um processo um pouquinho diferente, né? 25% dele se liga à hemoglobina. Então, não é 97% como o oxigênio. Essa combinação a gente chama de carbo-hemoglobina. Esse carbo vem de carbônico, né? E hemoglobina de hemoglobina. Uma pequena parte, 5%, fica dissolvido no plasma, um valor quase semelhante ao do oxigênio. Só que a gente pode destacar que 70% desse gás carbônico está no plasma na forma de bicarbonato. Bem interessante, né? Pouca gente comenta isso aí. Bicarbonato, a tendência dele é elevar o pH, tornar mais alcalino. A gente sabe, você relembrar na aula de sistema nervoso, que a respiração é um processo involuntário. Você não tem controle sobre esse processo. Nem que você, professor, mas eu consigo prender minha respiração. Você não consegue prender por 24 horas, né? Você está respirando 24 horas praticamente involuntário. Esse controle é a nível de bulbo. O professor não sei o que é bulbo. Então você tem que assistir a aula sobre sistema nervoso. O bulbo ele fica nessa região do tronco encefálico e ele é responsável por essas funções basicamente involuntárias. Respiração, circulação do sangue, batimentos cardíacos. Você pode voltar lá no conteúdo de sistema nervoso e você vai ver lá no tronco encefálico, tem lá o bulbozinho auxiliando, fazendo com que a respiração aconteça, mesmo que seja de forma involuntária. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!